Tudo bem com vocês? A Proregiane espera, sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Vamos para mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos fazer correção. E como toda aula de correção, a Pro começa com uma mensagem. E a mensagem de hoje diz o seguinte, tá bom? Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade. É muito estudo, né, minha gente? Pra gente conquistar o que a gente deseja e almeja também. Então, bora lá para nossa correção. Correção hoje dos capítulos 3 e 4. Então, peguem aí, tá, o material, acompanhem direitinho. A aula de correção é sempre uma aula mais extensa. Então, é importante fazer a correção e vão aí, né, fazendo da melhor forma possível. As questões que a gente não corrigir aqui na aula gravada serão corrigidas, tá bom? No formato presencial e também nas nossas aulas interativas, ok? Então, bora começar. Capítulo 3 é aquele capítulo que fala as fronteiras do Brasil, né? Que fala muito sobre localização, sobre limitação, né, territorial aí brasileira. Vamos começar, né, com a primeira questão na página 80 e ele diz assim: de acordo com o que aprendemos, localize o Brasil. No mundo, né, então no mundo o Brasil está localizado, né, inteiramente na parte ocidental, né, do nosso globo aí terrestre. Também tem partes no hemisfério, tanto norte quanto sul. Lembrando que a maior parte está no sul, mas também pega um fragmentozinho aí do norte. Na América, de acordo com os critérios, tá bom? Culturais e linguísticos. O Brasil está localizado na América Latina a partir dos critérios culturais e linguísticos, tá bom? Porque, com relação à questão geográfica, o Brasil está localizado na América do Sul, ok? Então, a gente compreende essa partezinha aí que é bem tranquila. Seguindo aqui, ele diz assim: como aprendemos, a maior parte do território brasileiro está localizado ali, né, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Sobre o tema, responda: por que essa região do planeta denominada de zona tórrida? Justamente porque, né, a área mais quente aí existente no planeta Terra, por pegar mais aí radiação, né, incidência solar. Então, é essa a informação. B. Quais são as consequências da localização espacial brasileira com relação ao nosso ambiente? Além do predomínio, né, de climas bem quentes, né, por conta dessa localização, a gente também tem sucessão aí de paisagens com características bem diferentes. Então, a gente tem uma amplitude, né, vegetativa muito grande por conta disso. Terceira questão: por que o Brasil é considerado um país, né, ocidental? Além de estar localizado, né, inteiramente a oeste do meridiano de Greenwich, o Brasil recebe também influência dos europeus, né, que são aí, né, denominados os ocidentais, durante o processo de formação histórica. Por isso ele é conhecido como um país ocidental, por estar na parte ocidental do meridiano de Greenwich e também por conta da cultura, que é uma cultura denominada de cultura ocidental. Seguimos aqui, meus amores, na quarta questão. Cite os principais problemas nas fronteiras do Brasil com os países sul-americanos, né? Quais são aí os problemas? Gente, é gigantesco, tá? Os problemas enfrentados aí é de uma dimensão aí gigantesca. Mas o que eu quero mensurar aqui, né, e focar com vocês é o que também coloca a questão. Vocês podem estar pausando, né, e ler aí com calma do que se coloca. Mas o Brasil possui uma fronteira com 9 países da América do Sul, além do território, né, da Guiana Francesa, né, totalizando aí os 10 países. Então, gente, por ter uma faixa de fronteira extensa, é muito difícil fazer um controle fiscal. Então, a fiscalização é um dos maiores problemas nas fronteiras, né, do Brasil, por conta, né, da sua extensão. Então, quanto maior mais difícil é de controlar, principalmente de fiscalizar. Quinta questão: compare a posição e o tamanho do território brasileiro atual e no momento da conquista portuguesa. A gente precisa observar que a localização, né, mesmo após a criação do meridiano de Greenwich, né, continua sendo a mesma.
O Brasil encontra-se a oeste do meridiano de Greenwich, como a gente já falou, né? Porém, as dimensões, né, não são as mesmas. A gente, né, teve aí um aumento gigantesco, né? Quase dobrou o tamanho do que era o território brasileiro quando os portugueses chegaram aqui e o que é atualmente, ok? Então, observem isso daí também. Já na página 88, ele pergunta assim: justifique a utilização da expressão Brasil, país, continente. Isso, gente, a gente poderia justificar essa expressão a partir, né, do tamanho. Então, o Brasil, ele é uma nação com um tamanho muito grande. E além do tamanho, ele tem uma influência muito grande também aqui na América do Sul. Isso justifica a expressão Brasil, país, continente, sua extensão territorial. Então, se a gente for observar a parte sul da América, a gente fica muito claro isso pra gente, né? A extensão. Então, por conta disso, ele é considerado esse país aí, né? Continente. Descreva com suas palavras o processo de ampliação do território brasileiro. Tá bom, gente? Aqui a gente tem uma sugestão porque a resposta ela é pessoal. A ampliação do território brasileiro se deu, em primeiro lugar, né? Aí a partir do Tratado de Tordesilhas. Como também, né, foi estabelecendo aí novos acordos, como o Tratado, né, de Madrid, o Tratado, né, de Petrópolis, que a gente já comentou e trabalhamos muito. Então, a extensão, a ampliação do território brasileiro, ela se deu no processo histórico e também muito ligada à questão dos tratados. Os tratados ajudaram demais a essa ampliação, né, nessa ampliação aí. Então, terceira questão, ele pergunta aí qual é o nome do tratado, tá bom? Que faz o processo de anexação de terras ao território brasileiro, dando origem ao estado do Acre. É o Tratado de Petrópolis, como a gente já visualizou e já estudamos, né? Conversamos sobre isso. Aqui ele fala um pouquinho sobre o processo aí, né? De fuso horário no Brasil. Então, vocês sabem que no Brasil a gente tem uma quantidade de fusos, né? Grande, comparado, né, para um país só. E ele fala assim: Antônio saiu do Acre às 19 horas, do dia 31 de dezembro, para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. O voo dura 4 horas. Sobre a viagem de Antônio, responda: Antônio comemorou o Réveillon em Noronha? Não, porque ele perdeu o Réveillon, né? Então, por conta do fuso horário. Se dura aqui 4 horas e ele sai às 19, então a gente tem aí, né, um processo de fuso horário totalmente diferente, tá bom? Até porque são fusos diferentes que a gente vai ter aí. A que horas ele chegou, né, aí em Fernando de Noronha? Ele chega às 2 horas da manhã do dia 1º de janeiro, tá certo? Então a gente observa aí, olha só, por conta da diferenciação de fusos. Ok, professora? Porque se fosse saindo às 19, professora, não daria, né, 2 horas. Mas a gente tem que lembrar que o Acre, ele está no processo, né, de 2 horas à frente aí de Noronha. Quinta questão, de acordo com... de que forma se identifica as horas no Brasil antes de 1914? Como era, né, que a gente identificava aí as horas no Brasil? Então, cada região do país estabelecia como referência o movimento aparente do Sol para determinar as suas horas. Então, não existia um horário de Brasília como a gente tem hoje para demarcar. Então, era a partir do movimento aparente aí do Sol. Tá certo? Já na página 90, ele coloca sobre a posição geográfica do Brasil, analise as afirmações a seguir. Então, ele vai colocar, né, aqui para vocês 5 afirmativas, né, afirmações, e ele fala assim: estão correto o que se afirma apenas em, o que se afirma apenas na preposição, na afirmação 3 e 4. Então, somente o que está na 3 e na 4 estão corretas. Portanto, a alternativa correta a ser marcada é a alternativa D. Tá bom? Façam a leitura aí, observem e observem o que está errado também, tá certo? Não vão pegando aí para fazer essa observação, porque é essencial. O conteúdo foi muito bem, né, explicado, trabalhado e mastigado aí com vocês. Seguindo, ele fala assim na questão 2. A linha imaginária que corresponde ao marco inicial 0 do fuso horário é o meridiano de Greenwich, tá bom? Então, o meridiano de Greenwich, ele vai ser aí esse marco 0 inicial aí,
ok? Terceira questão, localize o Brasil no mundo de acordo com os seguintes critérios, tá bom? No continente americano, de acordo com o segundo tratado com a Espanha, então a leste do meridiano, criado, né, pelo Tratado de Tordesilhas, então ele estaria a leste do Tratado do Meridiano de Tordesilhas. Na América do Sul, localizado na porção, né, centro-oriental da América do Sul, de acordo com as dimensões territoriais. É o quinto país em extensão territorial na atualidade. Ou seja, minha gente, isso é uma grande coisa, tá bom? Então, você ter a quinta maior extensão territorial é uma expressão gigantesca. Por isso que ele também é considerado um país continente. Seguindo aqui, ele coloca um mapa do Brasil, pede para vocês observar o mapa e diz assim, utilizando o mapa ao lado, identifique os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são eles? Chile e Equador, tá bom? Então, somente aqui, né, a gente vai observar o Chile, que não faz, né, não tem essa fronteira, e o Equador também. Seguindo, meus amores, ele diz assim, identifique a diferença, né, de dimensão entre os pontos extremos norte e sul e leste e oeste. Então, o norte, tá bom? Então, ele quer saber a diferenciação. E o leste e oeste, ele quer saber o quanto de tamanho, de espaço que tem aí de diferença. A diferença entre os dois pontos extremos é de apenas 75 quilômetros. Então, ele vai observar, né, deu aí a distância e vai dizer pra gente, né, qual é essa distância entre esses dois pontos. Lembrando que tem um mapazinho no livro de vocês que vai mostrar essa informação aqui que pede essa questão número 5. Aqui ele fala assim, sobre os fusos horários brasileiros, né, julgue os motivos que levam à mudança de 4 para 3 fusos. Então, essa mudança, ela se deu na necessidade de uma maior integração do espaço, mas principalmente a questão financeira, do sistema financeiro brasileiro. Então, para integrar esse processo, foi necessária aí essa redução. Depois, né voltou-se aí a quantidade que tinha, mas para facilitar a questão da comunicação, do transporte e tudo mais. Tá certo, meus amores? Então, essa é o ponto aí para essa mudança. Continuando aqui, outra questão, né, que ele vai focar na questão aqui de fuso horário, tá bom? Então, em 2014, o Brasil, né, cediu a Copa do Mundo da FIFA. Vamos supor que na final, né, ocorrida no dia 13 de julho de 2014, né, praticamente todas as televisões do Brasil estivessem, né, sintonizadas no evento. O jogo ocorria, né, empatados aí aos 90 minutos. Ocorreu o gol, né, da vitória. Nesse momento aí ocorreu o gol da vitória. E aí ele pede, né, que a partir do ponto aí de fuso horários, vocês colocassem aí a hora que cada um dos citados na questão visualizaram, né, comemoraram aí o gol. Então, João, ele vai comemorar o gol por conta da sua localização e por conta dos fusos, vamos lembrar sempre, né, aí às 20 horas e 30 minutos, né, Dandara às 19 horas e 30 minutos e Ana às 19 horas e 30 minutos. Isso porque cada um estava no ponto diferente aí do nosso espaço geográfico brasileiro. E vocês sabem que a gente tem aqui fusos, né, horários diferentes, que a gente já trabalhou, né, na questão anterior. Então, na questão 8, cite aí as obrigações assumidas pelo Brasil, né, como consequências aí da assinatura do Tratado de Petrópolis. Então, além de incorporar o Acre ao nosso território, também tinha algumas outras funções, né? Uma delas era integrar aí a questão de Mato Grosso, uma partezinha, tá? Para a Bolívia, então a gente, né, perde uma partezinha pequena, mas perdemos, né? O pagamento, porque foi uma compra, né? Teve aí essas sanções, mas a parte mesmo foi uma compra, tá bom? E também além de assumir compromissos, né, diplomáticos entre
a Bolívia também e o Peru. Então o Brasil, ele, além de fazer essa compra, ele também, com esse tratado aí, ele assume essas diversas funções, ok? Então observem aí. Aqui, nessa questão do número 9, ele fala assim, observe atentamente o mapa abaixo, e ele pergunta justamente isso, né? Agora cite aí o nome dos países que possuem a menor e a maior faixa de fronteira, né, com o Brasil. A menor, o Suriname, a maior, Bolívia, tá bom? Então, o Suriname com a menor e a Bolívia aqui com a maior faixa de fronteira com o Brasil. Tranquilo até aí, meus amores? Então, vamos para o capítulo, né, a correção do capítulo 4, que era o capítulo que falava sobre os indígenas do Brasil. Essa correção, tá bom? Ela também vai ficar algumas questões para a gente fazer no momento interativo, para a gente ganhar tempo aqui, ok? Então, vou corrigir as questões principais e algumas questões de vestibular e Enem eu vou fazer com vocês no momento interativo. Então, primeira questão aí é uma questão que vocês vão encontrar na página 109, tá bom? Então, ele dá um textozinho, né, na verdade uma poesia, e aí ele diz assim, agora assinale a alternativa correta sobre a relação entre, né, o indígena e o europeu a partir, né, do contato inicial. É só, né, a poesia é só para reforçar o que a gente já trabalhou. Então, nesse momento inicial, no contato inicial, como foi a relação indígena e dos europeus? Então, você tem que marcar essa alternativa. Então, a correta é a A. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro momento foi um contato amistoso, ou seja, um contato tranquilo. Depois, aí no processo, né, dos portugueses quererem escravizar, é que a gente, né, tem aí uma violência, né? A gente começa a ter aí um contato mais violento. Mas no primeiro momento foi, de fato, um contato mais tranquilo. Até porque eles estavam aí conhecendo e os portugueses precisavam dessa população indígena para poder dominar o território que para eles era um desconhecido, né? Um território totalmente desconhecido. Então, a alternativa correta aqui é a A, com toda certeza. Então, na questão de número 2, é uma questão que fala sobre a questão da educação, tá? E escola indígena. E ele diz assim, a educação do indígena é completamente diferente da nossa. E por que é completamente diferente? Porque nas escolas, e a gente tem uma legislação educacional, né? Para isso que nas escolas do campo, de comunidades tradicionais, né? Também de comunidades indígenas, a educação ela tem que ser voltada para a realidade desses indivíduos. Então, a educação numa comunidade indígena ela é uma educação que vai ser voltada para as tradições, para o cotidiano, para o dia a dia. Então, o que vai ser ensinado nessas escolas são coisas que eles vão poder aplicar no dia a dia, né? E é recomendado que sejam professores realmente da comunidade que tenham aí essa noção, né, de como funciona e como é a sistematização. Vocês podem estar observando o que é colocado, né, aqui na questão 2, aí podem pausar e observar. Mas, de modo geral, é isso, porque a gente tem uma lei, né, que a gente chama de LDB, que prevê esse tipo aí de educação para essas comunidades. Seguindo aqui, a gente tem a terceira questão, ele pede para vocês lerem aí o texto, tá bom, gente? Abaixo. E de acordo com o texto, você tem que marcar a alternativa, né? Que existe, né, uma explicação porque o indígena não tinha vergonha de andar nu, né? Então ele está fazendo essa menção aí. Então, por eles desconhecer aí o vestuário, para ele era uma coisa normal. Então, para eles não existia aí essa vergonha, né? E andar daquela forma. Então, era uma forma natural, ok? Então, isso vai ficar bem claro na alternativa C, ok? Essa questão aí. A quarta, ele pede aí para vocês colocar, né? Julgar o que é positivo e o que é negativo, né? Desse contato aí do branco com o indígena. O que veio de positivo e o que teve de negativo.
É uma pergunta pessoal, porque ele pede para você apontar 3 consequências positivas e 3 consequências negativas que você visualiza sobre esse contato aí entre indígena e europeu, né, branco. Aqui ele dá algumas, né, colocações, a utilização da medicina moderna, né, na parte desse contato para os indígenas, negativo, o desaparecimento da língua original. Ele vai dar aqui sugestões, mas aí é o que você, né, entende por positivo e negativo, porque é uma questão pessoal. Quinta questão, de acordo com o seu conhecimento de mundo, tá bom? Porque a legalização das terras onde vivem aí as nações indígenas são tão demoradas e difíceis. Então, foi o que a gente comentou, né, na aula, por que dessa dificuldade para demarcar as terras indígenas. Geralmente são terras, tá bom, gente, que tem alguma fonte de riqueza para o Estado e que é de interesse de grandes pessoas, né, fazendeiros, também industriais, dependendo aí, né, de grandes figuras do país. E por conta disso, né, por conta de interesses particulares, a gente tem uma dificuldade em legalizar essas terras indígenas. Então é o que a gente tem que observar aqui, tá bom? É o que coloca também a questão aí que vocês podem estar observando, né, fazendo uma leitura mais atenta. Então, por conta de garimpos, né, serem terras ricas, né, em seringais, né, e o latifúndio também, isso vai dificultar essa legalização, porque tem interesses aí particulares. Continuando aqui já na questão 112, ele fala assim, né, ó, primeira questão aí. Mesmo que não percebamos aí, né, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia, é muito grande. Sobre esse tema, cite. São questões aí pessoais, tá? Que ele vai dar só sugestões. 3 influências indígenas na nossa culinária. Aí ele cita aqui o açaí, a tapioca, né, e a mandioca. 10 palavras, né, de origens aí indígenas que a gente utiliza no nosso dia a dia também, né, vai ser aí, cada um vai citar, né, eu fiz uma pesquisa e ia citar, mas ele dá aqui sugestões, né, o gambá, né, a pipoca, né, o caipira, tudo isso vem deles, né, jacaré, né, o nome fé, tudo isso vem de lá. C, 2 influências da cultura indígenas no nosso vestuário, tá bom? Então, o que a gente tem aí de influência? Também, né, questão de dentes, de animais, aqueles colares, né, que são bem bonitos, né, sementes, tudo isso vem dessa influência aqui. Mas essas são respostas aí pessoais. Ele pede você observar aqui na segunda questão a imagem, e ele diz assim, ó, né, sobre, né, essa obra. Sobre a obra e o que ela retrata, existe uma diferença aí entre o que é, né, o viver, né, e o que o nativo realmente tem, né? Então, o que o autor aí produziu. Aponte essas divergências e procure aí explicar. Por que há uma divergência? Porque a gente sabe que o indígena ele não andava com essa sainha aí bonitinha que ele pintou. Né? Então aqui é o indígena a partir da visão do artista, que era um artista, né, colocado aí fora da realidade indígena. Então a gente percebe que há uma divergência por conta dessa forma de vestimenta que os indígenas não tinham. Então há sim uma divergência por conta disso, né? Não existe essa sainha. Se ele pintasse realmente a realidade indígena, ela não estaria, né, vestida com essa sainha aí. Ok, turminha? Então é bom sempre a gente observar. Na terceira questão, ele fala assim, com o que você aprendeu e os seus conhecimentos, tá bom? Aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Como eu falei para vocês, os indígenas ele têm uma relação afetiva com a terra. Então a terra ele não é uma propriedade, né? É uma relação de dependência, porque para eles, se a terra não existir, eles também não existem. Então é uma relação diferente do que o ser humano, né, de outras comunidades tem com a terra. Então por isso que eles respeitam tanto, né, a natureza, por isso que eles procuram sempre preservar ao máximo essa natureza. Porque a relação é uma relação diferenciada, é uma relação de respeito, de afeto mesmo. Quarta questão, cite pelo menos 3 fatores, tá bom, que impedem a legalização das terras indígenas. Mais uma vez aí. Então, a burocracia é um fator, a questão dos latifundiários, né, interesses particulares e também
a questão da demora, né, aí, e falta de profissionais e o respeito, né, à FUNAI, que é a fundação aí, né, que vai cuidar dos interesses indígenas. Então, por conta de uma colocação, uma diminuição da função da FUNAI, também existe essa dificuldade para se legalizar terras indígenas no Brasil, né? Há terras que é de direito deles, mas que é uma dificuldade gigantesca. Leia, né, a oração abaixo, né, e responda a questão. Então aqui, gente, é uma questão pessoal, porque você tem que criar uma oração a partir do que você leu aqui, né, e você entendeu. Então cada um ia ter a sua ideia, né, de oração aí sobre, né, essa causa indígena, né, baseada nessa oração que é dada aí para vocês, tá bom? Então vocês tinham que criar uma também. Na sexta questão, sobre esse tema, responda. Então, quais as diferenças, tá, existentes entre as duas hipóteses que afirmam que os nativos americanos nasceram realmente na própria América, né? Então, a gente tem aí, gente, a questão colocada aqui, alguns autores colocam que os nativos, né, brotaram de fato aqui, surgiram de fato aqui na América. Só que essa hipótese ela é uma hipótese menos aceita, porque a gente tem outras hipóteses, né, que é a hipótese aí do Estreito de Bering, né, que ele realmente surge na África e aí por estar no período, né, glacial. Então, o Estreito de Bering estaria congelado e ele, né, veio andando aí num período até chegar à América do Norte e depois se espalhando para o restante da América, né, como um todo. Essa é a mais aceita, mas a gente tem também teorias, né, como essa teoria que coloca que o ser humano americano nasceu de fato na América. Tá certo? A gente tem que observar essas hipóteses, sim. Que tipo de descoberta, né, coloca em dúvida essa hipótese, né? A hipótese que o nativo, né, americano tem aí origem no Brasil. Então, são alguns, né, artefatos que foram encontrados, né, aqui e que colocam em xeque essa ideia aí, né? Então, por conta de pesquisas arqueológicas, esse tema aqui é um tema muito polêmico, né, e que falta aí alguns estudos para comprovação. Na página 115, né, ele faz aí a pergunta 7, ele diz assim: sobre esse tema, avalie porque as doenças trazidas pelos europeus foram responsáveis pela morte, né, de milhares de indígenas por conta da imunidade. Então, os indígenas não tinham a imunidade para aquelas doenças que os europeus trouxeram. Então, para eles, aquelas doenças eram fatais, né, letais. Então, a questão imunológica foi um ponto aí, né, que dizimou muitos indígenas também, além do processo, né, agressivo mesmo, de contato que eles tiveram. A questão, né, a última questãozinha aqui, ele pede para vocês, né, explicar o processo, né, da antropofagia, que é o que, minha gente? É quando o indígena ele acaba comendo, né, um inimigo. Então, para eles, uma pessoa que não é da comunidade, ela sempre vai ser vista como um inimigo. E algumas tribos brasileiras, né, e na América como um todo, praticavam esse ato, né, de comer o inimigo. Então, ele pede aqui, né, com o auxílio do professor de História e de Geografia, faça uma pesquisa e descreva esse ritual da antropofagia. Então, essa antropofagia é esse ato né, do indígena comer, né, a carne mesmo de outro ser humano que para eles era visto como inimigo. Tá bom, minha gente? Então, tem aqui também mais algumas informaçõezinhas e também uma pesquisazinha como eu orientei a vocês a fazer sobre essa temática. Era feito, tá, em alguns momentos específicos para as populações indígenas brasileiras, tá bom? Então, encerramos aqui a nossa correção do capítulo 3 e 4, tá? Recorde, porque são capítulos bem extensos, mas que a prova conseguiu responder as principais perguntas, porque as demais acabam se repetindo, tá bom? Então a gente faz a correção em outros momentos. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.